Eita, mulher guerreira, mulher fêmea. Eita, tá glória. Quando a gente encontra uma mulher no mesmo nível que você, que passou pela mesma guerra, a gente dá glória, porque a gente fala a mesma língua, não é verdade? Bom, hoje trouxemos aqui para você o dia a dia e as guerras de quem ainda não resolveu o problema na vida sentimental. Você sabia que tem um propósito? Sim, tem um propósito com o Senhor Jesus e que Ele nos direcione no dia de hoje. Parece difícil, hein? Passar por uma prova dessa. As que não têm esse problema, né? As que estão casadas, nem conseguem contemplar se elas sobreviveriam a este deserto. Essa é a verdade. Mas o Senhor ajuda em todas as batalhas. E aquelas que aprova, não é na saúde, não é na vida financeira, não é em nenhuma área, mas é na vida sentimental. Eu costumo dizer que essa é a mulher. O homem, em sua natureza, é ruim, falho, egoísta e desobediente. Se nós, né, conseguirmos passar a vida toda sem precisar do homem, a gente já está nos livrando de um problema. Porque apesar que Deus fez o homem para com a mulher para com o homem, olha quantos problemas temos aí ao redor. Muitos problemas. E a maioria deles é provocado pelo homem. Você já se perguntou por que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Ele fala lá na sua palavra, em Gênesis capítulo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. É forte, hein? Pois é, o homem sem Deus, ele é muito vulnerável. Às vezes até o próprio, né, com Deus, ele costuma ouvir a voz do diabo. É por isso, por essa inclinação que eles têm, que Deus, né? A palavra de Deus fala que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Deus não é mentiroso, né? Se ele falou, tá falado. Então, quando a gente passa pelo deserto da vida sentimental, a gente aprende a não depender emocionalmente do homem, que Deus se arrependeu de ter feito ele. A gente até ama, convive, recebe a bênção que esperamos, que desejamos e que Deus nos abençoa. Mas a gente aprende a lidar com eles. Ele não é mais o nosso ídolo, ele não está mais acima de Deus em nossas vidas. Ele é só uma peça para nos completar como mulher, para nos realizar como mulher aqui na terra. Porque até filho, quando a gente não convive com o pai do filho, a gente aprende a criar o filho sozinha. Deus coloca a autoridade, a rédea, né, nas nossas mãos para a gente educar. Deus supre, né, todas as nossas necessidades financeira, saúde, espiritual. Deus é tremendo. Deus é lindo. E quantas de nós, né, que temos filho, já desejamos comprar um sapato e Deus usou pessoas para nos abençoar com aquele sapato que a gente queria para o nosso filho, né? Então, esse é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Então, Deus conta com as mulheres. Nós fomos criadas para amar de verdade, para sermos sinceras, para sermos ajudadoras e temente a Deus.
eu vou entrar em um assunto aqui que é um pouco polêmico para quem não tem a mente arrumada, porque para quem tem visão e mente arrumada, isso não é polêmica, não. Isso é visão de Deus. Quando tem alguns ministérios que mulher não pode ser pastora, mulher não faz a obra, mas Deus tem levantado mulheres missionárias, mulheres pastoras. Por que será? Porque são quem ele pode contar. Deus vai dar uma ordem e as mulheres vão obedecer. Temos o espírito da obediência em nós. Apesar de ter acontecido com Eva lá atrás, né? Um deslize, né? Nós não somos perfeitas, mas em nossa essência, o nosso coração, o coração da mulher foi criado, feito para amar, para sermos ajudadora, né? E temente a Deus. Há várias passagens bíblicas que confirmam isso, que a mulher foi criada por Deus para ser ajudadora. E vou trazer aqui algo forte em relação a passagem que diz sobre a aparição de Jesus após a ressurreição, né? Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou. Foi para as mulheres que Jesus ressuscitou, né? Quando Maria Madalena e a outra Maria estavam correndo do túmulo vazio para informar os demais discípulos que Jesus estava vivo, ele pede que elas os instruam a irem para a Galileia para encontrarem com ele. Mateus, capítulo 28, versículo 10. Então, né, mais uma passagem que Deus é a favor das mulheres. Agora, mulher, vou te dizer algo. Se você está passando pelo deserto da vida sentimental, Deus tem ministério, coisa grande com você. Não é qualquer coisa, não é coisa grande. É por conta do ministério seu que você está passando por isso. Saiba disso, que tem um grande propósito. E reconhecemos que se não passarmos pela prova de fogo, como é que a gente vai saber lidar com os problemas se a gente não aprendeu, né? Quando a gente pede paciência para com Deus, numa oração, Deus ele cria a situação para que a gente venha aprender e exercer a paciência. É a prova prática, a aula prática com Deus. E o aprendizado não falha. É aprendizado verdadeiro, transformador e libertador. Então, eu trago essa reflexão aqui para te confortar, mulher, guerreira, que ainda não recebeu a bênção de Deus na vida sentimental. Durante este deserto, Deus está te capacitando para o que Ele tem nas suas mãos, te preparando, te ajudando e te lapidando na aula prática, ao vivo e a cores. Quantas pessoas estão cursando medicina na faculdade? Às vezes não é nem na faculdade, curso técnico, né, de garçom. Tem que ir para o restaurante ali, passar a bandeja para aprender as técnicas de ser um garçom, uma garçonete. Todas as pessoas que fazem um curso profissionalizante, seja ele de nível técnico ou superior, elas têm que ter a aula prática para aprender a vivenciar o ambiente que ela vai trabalhar, o ambiente que ela vai conviver, o ambiente que ela vai faturar, receber remuneração por aquilo que ela estudou e desejou, porque ninguém faz um curso de nível superior e nem um curso técnico se ela não desejar ter aquela profissão, não é verdade? Então, essa é a aula prática das mulheres do deserto da vida sentimental por conta do ministério que Deus tem com nós, do que Ele tem com nós. E ministério não é só obra não, é bênção também. Deus abre as capotas do céu quando você é aprovada.
E não existe, deixe-me repetir, não existe possibilidade de você falhar. Com Deus a gente não falha, a gente acerta, a gente vence. Não existe possibilidade de você falhar no deserto, porque Deus ele conhece nossas fraquezas, nossos limites, ele nos conhece de dentro para fora e ele sabe o que precisamos. Então, quando ele vê que não vamos vencer por alguma dificuldade nossa, ele trabalha em cima do nosso problema, em cima da nossa dificuldade, para que a gente venha a vencer. É forte, hein? Então, costumo dizer que eu e você, mulher, que está sendo provada nessa área, é mais mulher até do que as outras mulheres que não passaram por isso. Porque a mulher em deserto da vida sentimental, ela é batizada com fogo. Ela se torna fêmea e mulher de verdade. E é aqui que seu ministério nasce, cresce e prospera. Você vai arrebentar a boca do balão, ninguém vai te segurar, mulher. Ninguém vai te segurar. Vão até desejar a sua bênção. Vão desejar. Mas as pessoas esquecem que naquela bênção ali que você está tocando, vivendo e usufruindo, houve uma caminhada. Muitos querem a bênção de uma mulher aprovada por Deus, mas não querem passar pelo que ela passou. Querem ganhar o salário delas, mas não querem passar pelo que elas passaram. Amém? Essa é a raça humana, né? Essa é a raça humana. Querem algo que eles não foram preparados para receber. Em outras palavras, não mereceram estar ali. Quem merece é quem passou pelas provas e pelas aulas práticas. E Deus não é injusto. Então, a gente aprende a aconselhar em cima do problema, a gente sabe lidar com os desafios da vida a dois, a gente entende outras mulheres, a gente tem os dons espirituais que são derramados sobre nossas vidas, inclusive o domínio próprio. Nasce o domínio próprio quando você está num deserto como esse. O domínio próprio é aquela pessoa ali, ela quer uma pessoa, ela quer viver o melhor de Deus nessa terra, ela não quer andar em um, ela quer andar em dois, é promessa, que a palavra de Deus diz, é melhor andar em dois do que um. Mas a nossa imaturidade emocional não quer deixar a gente aceitar passar pela prova de fogo, mas a gente passa, porque tem que ir. Se Deus colocou, não tem jeito, tem que ir, tem que obedecer. E é aí que nasce a sua temperança, seu domínio próprio, sua mansidão, os frutos do Espírito. Pessoa que consegue dominar os seus impulsos, isso ninguém consegue assim não. Nem mesmo as pessoas que são casadas. Controlar seus atos, suas emoções, saber lidar com seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas emoções, isso é um tesouro. Porque uma pessoa com domínio próprio, ela tira de letra ambiente profissional, ambiente espiritual, dentro das igrejas, fora das igrejas, dentro do lar. Para onde ela for, ela vai exalar esse perfume maravilhoso, que é os frutos do Espírito. Uma pessoa te faz passar raiva, a sua vontade é revidar e partir para a agressão. Mas você, com domínio próprio, você dá uma aula. Se controla e ainda deixa uma grande lição para aqueles que ainda não aprenderam a controlar suas emoções. É forte ou não é? E durante esse processo, Deus ainda nos mostra
Aquelas pessoas que se acham melhor do que nós, se julgam porque estão, né, num momento com uma pessoa e a gente não está. Ali Deus nos mostra o caráter do ser humano, né? Mostra pra gente quem é quem, mostra pra gente quem a gente pode contar, quem a gente não pode contar. Deus nos capacita para a gente não depender emocionalmente do outro para ser feliz. Quantas pessoas estão aí feridas, chorando, triste, porque perdeu uma amizade, né? O marido ignora dentro de casa, são vítimas de rejeição, elas dependem de uma curtida, um comentário na rede social para ela estar bem. São pessoas doentes emocionalmente. E quem passa pela prova da vida sentimental é tratada ao ponto de não depender emocionalmente do outro para ser feliz. O outro pode ser uma vizinha, pode ser um cônjuge, pode ser até um familiar. Você desenvolve o amor próprio, o autoconhecimento. E digo mais, você desenvolve o espírito da liderança. É forte ou não é? Então, a gente também, né, tem a temperança. A gente entende que a gente não pode estar chamando os homens dos outros, né, pessoas que são casadas, para trocar uma lâmpada na nossa casa ou trocar um gás, para não dar problema, porque a maioria dessas mulheres casadas, elas são inseguras, elas dependem emocionalmente do homem, elas têm medo, né, de ser traída, mas na verdade isso pode acontecer, né, porque um homem ou uma mulher a sós, num ambiente fechado, ele, se não tiver o Espírito Santo de Deus, são vulneráveis. E você viu que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E a mulher, se ela não tiver convertida e liberta, ela, pela carência, ela pode ser usada pelo maligno para atrair, né? Para atrair, para ser instrumento de Satanás. Então, quando a gente passa por essa prova, a gente lida com a verdade. A verdade liberta, a verdade cura. E você não tem medo de lidar com a verdade. Tem pessoas aí que não tem coragem de lidar com a verdade. Omite. Porque a verdade é libertadora. Nem todo mundo lida com a verdade. De falar às claras, sem rodeio. É sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. A palavra de Deus já diz. E se você tem alguma coisa para falar que está te incomodando, ou você não concordou com o que foi dito, você pode falar, né? A palavra de Deus diz que a gente pode chamar o irmão e se tratar com ele. Eu vou até pegar essa passagem aqui, que é forte. Você não vai escandalizar, né? No meio de muita gente de plateia, ficar arrotando sinceridade. Não é necessário. Tem coisas que não precisa, sabe? Aqui, ó, tá em Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-lo, mas em particular, olha que forte, a sós contigo. Então, naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-lo, mas em particular, sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão, né? Então, a gente pode chamar no particular. Ô fulana,
A palavra de Deus diz isso. E eu estou aqui para te dizer que fizemos até uma concordância, mas a forma que você está lidando eu não concordo, porque não foi isso que eu pensei. E tá tudo bem, tá tudo bem, porque você falou a verdade ali, falou com a pessoa diretamente e Deus te honra, porque você foi transparente. Agora, Deus só não é contigo quando você não tem coragem de falar com a pessoa que é de direito, a dona da situação com você, aí você chega pra A, pô, fulana fez isso, eu não gostei. Chega pra B, fulana fez isso, poxa, rapaz, ela é difícil, que não sei o quê. Pô, não concordo com ela. Aí você já tá fazendo comércio, murmuração. Tá fazendo o papel que Satanás fez no céu. Ele foi expulso por isso e levou com ele vários anjos que se corromperam. Aí Deus não é contigo. Mas se você for até a pessoa na ousadia do Espírito e dentro da palavra, Deus é contigo, mulher. E ainda que aquela pessoa fique salsaricando, não gostando que você foi até ela, tá na palavra. Ela vai ficar, ou ele, né, sassaricando, porque você fez o que tá na palavra. Então, essa é a prova, a palavra e o que Deus tem com essas mulheres. Amém? Então, para evitar problema, porque se somos mulheres de Deus, somos de paz. Temos que vigiar. É por isso que nós aprendemos a trocar uma lâmpada, trocarmos um gás, né, isolar um cano de água quebrado na pia até uma pessoa consertar. Deus nos dá dinheiro para a gente pagar esse serviço, mulher. Você pode chamar um encanador, pode chamar alguém que faz esse serviço reparo dentro de casa, né? Sempre em uma rua tem alguém que se sustenta com esses serviços a domicílio. Ou um irmão seu de sangue, né? Ou se você tiver uma amiga que é casada, em vez de você ir até o marido dela, vá até ela. Porque se ela for mulher de Deus, Deus vai ministrar no coração dela que ela pode confiar em você. Porque Deus sabe quem ele pode contar e quem ele não pode contar. E aí Deus acalma aquela mulher ali, ó, a mulher casada, que o marido vai fazer um favor para outra. Deus acalma aquela mulher. Acalma ela e até que outra pessoa chegue assim, ó, rapaz, você é maluca, fulana é sozinha, não tem ninguém, você vai deixar seu marido ir lá fazer favor para ela? E se ela for mulher de Deus, tiver a mente de Cristo e o Espírito Santo de Deus morar dentro dela, o diabo pode usar quem for para falar. Pode usar quem for para falar. Ela vai ficar com o que Deus falou. Porque coração de gente é terra que ninguém passeia. Só Deus conhece. E quando Deus conhece, Deus garante. Amém? Então, quem é Deus de confusão é o diabo. Nosso Deus Pai, Doutor Jeová, Pai de Jesus, ele não é de confusão. Ele é de paz. Então, Deus nos dá dinheiro para a gente se sustentar. Ele não deixa faltar nada. Às vezes a gente não tem sobrando. Acontece isso em um período do deserto. Mas não falta o pão de cada dia, a nossa necessidade. Tem época que a gente vive no limite. Mas também, minha irmã, quando Deus abre a porta, ele escancara a boca do balão. Então, é possível a gente viver sem homem, pois o nosso provedor é o Senhor Jesus. Jesus faz o papel do homem para conosco, sabia? Porque quando a gente tem um homem aqui na terra, ele é o provedor da casa, divide as contas com a gente, né? Tem homem até que paga as contas todas. Mas Jesus ocupa esse lugar quando a gente está no deserto da vida sentimental. Não nos deixa morrer no deserto.
Não deixa faltar nem o dinheiro para pagar as contas, nem mesmo a comida e a merenda. Estou falando alguma mentira aqui? Quem já viveu isso sabe. E quem está sendo direcionada por Deus para falar, sabe. Então, essa parte do homem ser provedor, Deus faz por nós. A parte da companhia, em andar em dois, Deus também faz. Porque apesar de a gente não ter um varão do lado, Deus escolhe os amigos para caminhar conosco, nos mostra quem a gente pode contar e quem a gente não pode. Tem pessoas aí que Deus não quer que ande junto. Por quê? Não tem fidelidade para com Deus, para com o homem. Você contar um desabafo, algo particular seu, a rua toda sabe, a igreja toda sabe. É por isso que a gente tem que prestar atenção nos sinais, porque tem pessoas que é até crente, mas Deus não quer que ande com você. Não quer, porque a sua alma não vai aceitar o que está na outra pessoa. E você tem que obedecer, porque Deus só dá o melhor. Deus quer o nosso melhor. Deus separa tudo, para não dar problema. Porque Ele conhece a gente. E Ele sabe que se juntar com determinadas pessoas dá problema. Deus levanta e une pessoas de coração sincero para caminhar com você. E você conhece pessoas incríveis nessa caminhada. Pessoas de você levar para a vida inteira. Principalmente quando Deus abre as portas de emprego para você, te honrando financeiramente. Você muda o seu ciclo de amizades, né? Melhora a qualidade de relacionamento, porque você passa a fazer parte do nível alto, de um teto espiritual alto. Porque, mulher, você está sendo provada, fazendo as provas, participando das aulas, prática ao vivo e a cores. Chega a hora que a bonança chega, você usufrui do melhor dessa terra. Então, a parte de sexo, que dependemos do ser masculino para concluir, Deus tira essa vontade de fazer sexo. Por enquanto, não é para sempre, para a gente não cair em prostituição. Não ficar igual uma cadela no cio dando para um e para outro, porque a gente, quando não é mais virgem, a gente tem esse desejo de saciar a nossa carne. A gente tem esse desejo. E se Deus tira a vontade, a gente passa a não ter esse problema mais, porque a vontade foi embora. Mas é temporário, porque Deus sabe das nossas necessidades, sabe o desejo do nosso coração, e Deus não é carrasco não. Deus é bom o tempo todo. Esse período aí é só para você fazer essa prova aí, ó, da vida sentimental. E enquanto você tá ali querendo namorar e você não tem com quem namore e Deus está ali te tratando, você está exercendo um domínio próprio. Na guerra, você está exercendo um domínio próprio. É aí que quando chegar outras mulheres que estão iniciando o deserto da vida sentimental, às vezes ela não está nem solteira, nem divorciada, às vezes ela está com o marido dentro de casa, mas o marido está rejeitando ela na cama. Às vezes o marido está com amante. E é aí que Deus traz essas pessoas para você, que Ele confia, que foi aprovada no deserto da vida sentimental, para você cuidar da outra. Porque o nosso Deus é espírito, então Ele levanta soldados, somos soldados marchando no exército de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus por todas as coisas. É essa a verdade. Mas quando ainda estamos vencendo o desejo da carne, estamos na aula prática, conhecendo e sabendo exercer, né? Esse domínio próprio, que é uma grande virtude. Muitas querem e não têm. E a Deus nos dá. Agora, para Ele derramar sobre nós, a gente precisa vivenciar o domínio próprio. Saber como funciona. E é aí que nasce. Nasce no meio do deserto
uma administradora, uma psicóloga, uma terapeuta, nasce uma pessoa profissional, uma fisioterapeuta, uma advogada, uma pedagoga, uma profissional nasce nesse deserto. E também nasce junto com o caráter profissional, nasce a condição de você fazer a obra social 1 ou 2 vezes na semana. Quando você vai trabalhar, você tira 1 vez na semana para doar para Deus, né? E fazer a obra socialmente, de forma voluntária. É aí que nasce uma obreira, uma pastora, uma diaconisa, um evangelista, uma missionária, por conta do preparo que você passou. E aí, conhecimento dado e vivido, ninguém tira de você. Não tem como. Aí chega uma hora que Deus vai ter que derramar sua bênção, porque você já está pronta para exercer todas as funções que lhe forem confiadas. Você já viu o pé de manga se espremer para dar fruto? Se espremer todo para dar fruto? Não, o pé de manga dá fruto, ó, por conta própria, porque ele se tornou a própria bênção. E nós, mulheres provadas na vida sentimental, vamos nos tornar, já estamos nos tornando a própria bênção. Não vamos precisar espremer para a bênção sair. Vai chegar. E eu profetizo em nome de Jesus nesse grupo aqui. Eu profetizo em nome de Jesus. Mulheres bem casadas, com homens valorosos, eu profetizo em nome de Jesus vitória, bênção na vida sentimental de cada uma dessas mulheres aqui. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus resposta da parte de Deus para com todas integrantes aqui neste grupo. Deus vai falar com vocês. Sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus.